Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa tarde a mais uma live da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Podem chegando, podem entrando numa sexta-feira aí de muito conhecimento que a gente vai passar para vocês com um tema bem bacana nessa live, que é a importância de ensinar finanças a seu filho, sua filha. E a gente vai conversar muito sobre isso aqui, vai ser bem bacana que vai abrir a cabeça de vocês, vai abrir a importância, vocês vão perceber a importância da educação financeira para a vida dos seus filhos, para quando eles se tornarem adultos. E eu já começo fazendo aquela pergunta no início da nossa live. Alguém te ensinou educação financeira quando você estava na escola? Alguém te ensinou educação financeira quando você estava em casa, ensinando em casa? Como é que você aprendeu sobre educação financeira? Como é que você aprendeu sobre as suas finanças, como controlar? Como é que você aprendeu sobre isso? Me conta. Conta aqui, gente. Eu quero saber de vocês. Entendeu? Comece a perceber que vocês não tiveram. Eu tive o prazer, né? Na escola não tive, mas tive o prazer de ter educação financeira ensinada pelo meu pai há aproximadamente uns 50 anos atrás, aí, gente. Eu tive essa felicidade. E então é bem bacana porque esse tema é o que a gente faz sempre perguntando para vocês. Quem te ensinou a educação financeira? Foi na escola? Foi em casa? Ou foi com a vida? Você tomando pancada da vida, você aprendendo com nome sujo, com um monte de dívidas, não conseguindo sair das dívidas, ou foi aos trancos e barrancos você criando, desenvolvendo o seu orçamento financeiro, você entendendo como é que funciona e apanhou muito para aprender. Me conta aqui. Né? E o que a gente vai falar hoje é a importância justamente de ensinar a educação financeira, ensinar finanças a seu filho. Porque educação financeira, gente, vocês vão ver nessa live, é para a vida. É para a vida. É educação de vida e é uma educação para a vida de tão importante que é. E vocês vão entender por isso. E a gente já começa aqui falando, para quem não conhece, né, existe um órgão que ele é um fórum internacional que reúne os principais países desenvolvidos do mundo, tá? Que chama OCDE, que é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E ela fomenta muito a educação financeira na educação infantil, na educação ensino médio, porque ela já percebeu que os principais países que têm a educação mais avançada, que colocam a educação financeira na grade curricular, eles já têm conseguido alcançar excelentes resultados com os jovens, com os adultos que aprenderam isso. Então, essa é a importância. Né? Então, quero a gente começar a trabalhar a educação financeira o quanto antes. E, gente, a educação financeira, de acordo com o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, desde 2020 já deveria estar dentro das escolas, no ensino básico todo, ensino fundamental, ensino médio todo. Infelizmente, as escolas não estão trabalhando, para vocês verem a importância. Tá? E a gente vai falar aqui sobre isso. Então fica com a gente até o final da live, que vai ser bem interessante, porque vai abrir a cabeça de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Eu sou pai igual vocês, gente. Eu tenho dois meninos, um de 10, um de 14. Eu sinto as mesmas dores que vocês, sinto as mesmas angústias de educação, de ensinar, de preparar os filhos. Por isso que eu desenvolvi aí a EUSA Escola de Empreendedorismo, que é o algo a mais da escola, é o complemento da escola, que a gente ensina empreendedorismo, ensina vendas e também a educação financeira. Tá? Porque de tão importante. E eu tenho essa formação da educação financeira. Eu sou contador, administrador, sou empreendedor, empresário, já trabalhei no Banco Itaú, no Banco Safra, já trabalhei como gestor financeiro de empresas, gestor de planejamento, gestor de controladoria. Então, eu entendo, essa é a minha angústia de poder preparar os meus filhos para o futuro, para o mundo que está aí hoje. E se a gente não ensinar desde cedo, principalmente agora também, a educação financeira, né, e eles vão ter certas dificuldades. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, Evandro,
Mas empreendedorismo para criança, educação financeira para criança. Pois é, gente, nós já estamos no mercado há 7 anos, vamos fazer agora em maio. 7 anos, já formamos mais de 1.000 alunos empreendedores e a gente tem no nosso canal do YouTube, só entrar lá, USA Escola de Empreendedorismo, mais de 50 horas catalogadas de resultados dos nossos alunos, seja no empreendedorismo, seja na educação financeira. São lives com os nossos alunos, são depoimentos de mães, depoimentos dos alunos, então é bem bacana. E lá tem os resultados que eles conseguem alcançar, né, que é o nosso objetivo, é justamente desenvolver a mentalidade empreendedora e a educação financeira nos nossos alunos para que eles alcancem os resultados e objetivos. Então esse é o nosso objetivo principal da USA Escola de Empreendedorismo e cheio de resultados no nosso canal do YouTube. Só vocês irem lá que vocês vão ver que já tem resultado, que eles já começam a colher resultados desde já. Então vamos começar com a nossa live aí sobre educação financeira, bem bacana, gente. E algo que eu sempre bato na tecla das nossas lives, gente. Nós, pais e mães, somos os maiores e melhores exemplos para os filhos. Mas, Evandro, por que você está falando isso? É educação financeira justamente por isso, gente. Se você quer que seu filho seja econômico, você vai ter que ser econômico. Se você quer que o seu filho saiba poupar, você vai ter que saber poupar. E por que eu estou falando isso? Porque, inclusive, até recente aqui, hoje, eu recebi uma mãe, um comentário de uma mãe, ela falando assim, vou esperar o meu filho ficar um pouco mais velho, hoje ele tem 10 anos, porque eu acho que esse conteúdo aí não é para a idade dele. Se vocês pararem para pensar, gente, quando vocês vão no shopping com seus filhos, olha aí, ó, pensa aí, você vai no shopping com seu filho quando seu filho tinha aí 5, 6 anos de idade. Tá? Aí você vai lá no caixa eletrônico sacar dinheiro. O que você acha que passa na cabeça dele? Pô, tem uma máquina ali que cospe dinheiro. Só passar aquele negocinho que o papai tem ali ou que a mamãe tem, ela cospe dinheiro, ela fabrica dinheiro. Na cabeça dele, aquilo ali é uma máquina de fazer dinheiro. Se você vai numa loja com seu filho, ele tem 4, 5, 6 anos, aí você passa... Ô Valder Lucis, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aí. Tá? Tem mais gente aí, ó. Tem Nunes Valder Lucis. Sejam bem-vindos aí, galera. Então, pensa aí, quando o seu filho tem 4, 5, 6 anos, aí você vai no shopping com ele. Aí você entra nas lojas e passa o cartão de crédito. Para ele, aquele cartão de plástico na cabeça dele, ele vai pensar assim, olha, aquilo ali é só passar que paga as contas. Na cabeça dele, a cabeça de criança, né, é uma cabeça assim pura, em que para ele é só passar o cartão. Acabou. Ele não sabe o que tem por trás do cartão, do dinheiro que tem para você pagar e tal. Na cabeça dele não tem isso. E se você não explicar isso para eles, ele vai saber que quando vocês chegarem lá no shopping, alguma coisa aí, ele vai falar assim, pai, é só ir lá naquela máquina lá que fabrica dinheiro, você pega dinheiro, vamos ficar rico. Ou então é só passar aquela chave de plástico que você tem lá, que aquilo ali libera tudo pra gente. Na cabeça dele é isso, gente. A criança não tem essa maldade. Estão começando a perceber a importância de ensinar educação financeira? Ainda é seu filho novo, 5, 6, 7 anos. Aí você vai sair com ele de carro. Virou o quarteirão, já tem almoço, compre isso, compre aqui essa roupa, compre isso aqui. Ele já começa a receber aquelas informações todas e o valor do dinheiro, ele vê a moedinha, vê aquilo ali, compre. E se você não preparar o seu filho desde cedo, se você não tiver essa conversa com o seu filho, ele não vai ter uma maturidade financeira, uma consciência financeira para poder entender que aquilo ali ele vai receber uma enxurrada, né, de informações de comprar de financeiro. É a mesma coisa se ele está lá vendo televisão, vendo o YouTube, tem a propaganda do YouTube. Tem a propaganda Dia das Crianças, aquela enxurrada de propaganda do Dia das Crianças.
Compre esse brinquedo, compre aquilo. Se o seu filho não tiver uma consciência financeira desde pequeno, ele vai querer comprar tudo. Se você não conversa com o seu filho desde pequeno, não, dinheiro é para coisa para adulto. Não, gente, dinheiro é desde o início. É desde pequeno que a gente começa a trabalhar com os filhos. Ensinar a poupar, a melhor ferramenta para ensinar a poupar, seu filho poupar, que ó, porquinho, cofrinho. E aqui ele começa a aprender que aos poucos ele vai colocando aqui a moedinha aqui dentro. Aí, ó, se ele tá muito novinho, né, tá lá com 1, 2, 3 meses, é uma brincadeira para ele, é brincadeira de pinça, toma cuidado para ele não botar na boca, e colocar aqui. E aos poucos eles vão aprendendo, até os 7 anos, eles vão aprendendo a poupar, gente. Algo que aqui no Brasil, só 69%, tá? 69% da população brasileira não poupa, não guarda dinheiro. Olha, quer dizer que 7 em cada 10 pessoas que você conhece não guarda dinheiro. Olha como é que é, porque não temos educação financeira desde cedo. Você, pai, mãe, pode ensinar com um porquinho aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Esse aqui é até um cofrinho que tem um segredo aqui, ó, para você ensinar desde cedo o seu filho a poupar, né? E isso é importante, saber poupar. E a gente vai falar aqui como que a educação financeira é educação para a vida também, tá? Então a gente já falou aqui, ó, do relatório da OCDE. A OCDE, inclusive, ela promove todo ano, já está na 14ª edição, e esse ano a gente participou da Global Money Week, que é uma semana de finanças mundial, que é focado, essa semana é focada para crianças e adolescentes. Já impactou 71 milhões de pessoas no Brasil todo, no mundo todo, perdão, em 176 países. Para vocês entenderem a importância da educação financeira desde cedo, gente. Então, é muito importante. Por quê? Para não chegar lá na vida adulta, a gente vê aqui, ó, eu vou fazer uma cola aqui. Tem uma pesquisa da XP Investimentos, hoje a principal corretora do Brasil, que ela fez, em que ela chegou aos seguintes dados: 45% dos entrevistados têm insônia devido a problemas financeiros, 35% dos entrevistados perdem o foco durante o trabalho, e as empresas já estão percebendo isso, gente, porque elas estão vendo as pessoas que têm problemas financeiros, elas gastam praticamente 20% do tempo dela dentro da empresa resolvendo os problemas financeiros pessoais, tá? Aqui, ó, perdão, até corrijo, 25%. 25% resolve pendências pessoais durante o trabalho, questões financeiras durante o trabalho. As empresas estão contratando consultores financeiros para darem palestras dentro das empresas para os colaboradores, para que eles possam organizar suas finanças e serem mais produtivos na empresa. Por que a gente tem esses dados, gente? Por falta, tá, de educação financeira na infância, na adolescência. E como eu falei com vocês, outra pesquisa que sai todo mês, gente, 80% das famílias hoje estão endividadas, sendo que desses 80% da família, 30% estão com dívidas atrasadas. Olha como é preocupante. E sabe qual que é a causa? É de não termos a educação financeira. Das pessoas não terem a educação financeira, elas não entenderem que existe todo um processo na educação financeira que a gente vai colocar aqui hoje para vocês, né? E, de novo, reforçando, gente, o MEC colocou, o Ministério da Educação e Cultura, colocou desde 2020 que as escolas têm que ensinar a educação financeira para os alunos. Escolas públicas, privadas, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino todo, de maneira transversal. O que é maneira transversal? Vai ensinar matemática, apresenta um extrato bancário, aí olha lá como é que funciona o extrato bancário. Tem o saldo inicial, entrou um crédito, saiu, teve uma saída, é igual a tanto. Aprendeu multiplicação? Coloca juros. Aprendeu exponenciação? Juros compostos. Isso aqui é uma forma transversal.
E infelizmente a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil e a gente tem esse problema. E o Banco Central já identificou isso. O Banco Central, desde 2010, tem um programa de ensinar a educação financeira, tá, com apostila, com tudo, para as escolas públicas. Então, assim, e a gente sabe que a gente ainda aqui no Brasil, nós estamos engatinhando e a gente tem colhido esses resultados ruins, né? Não é à toa que, quando fizeram uma pesquisa aonde o brasileiro investe, o primeiro ponto é poupança, que é um dos investimentos piores que tem para serem feitos em termos de rentabilidade. E o segundo ponto que eles falaram que mais investe é em bets, gente. Apostas online, que não é investimento. Por quê? Não temos educação financeira. A OCDE já comprovou que aonde tem a educação financeira desde cedo, nos países que tem, né, faz parte da grade curricular, o índice de endividamento é menor. O índice de utilização por parte de adolescentes de apostas online e de jogos online é muito menor, porque o nível de consciência financeira é maior e eles sabem que aquilo ali, se você jogar lá, é por diversão e não por investimento, porque vai perder dinheiro, vai se endividar. Então isso é que é importante, tá? Quebrando algumas crenças, tá? Sobre a frase que todo mundo fala, meu filho é muito novo para aprender sobre dinheiro, né? Gente, as crianças observam tudo dentro da sua casa. Se você tem dificuldade financeira, pode saber que eles estão sabendo. Por quê? Ah, não, nós não vamos poder viajar essas férias. Aí você vai inventar uma desculpa, mas não vai falar que é problema financeiro. Elas estão sacando, elas percebem. Ah, nós não vamos sair esse final de semana, sendo que você saiu um final de semana para comer uma pizza, para jantar fora, porque aí você vai falar, o carro quebrou, vai inventar um monte de desculpa, mas não vai falar sobre dinheiro. E eles percebem, tá? Eles são umas esponjinhas. Tudo que está ao redor dele, eles estão vendo. Como eu falei e vou reforçar várias vezes, nós pais e mães somos os maiores e melhores exemplos para os filhos. Tem um exemplo aqui, gente, que eu vou falar há muito na escola aqui ainda, há uns 5 anos atrás, a gente tinha uma aluna, e aí eu conversando com a mãe, a gente falando sobre educação financeira, a mãe eu já sabia que ela já era, já estava com a gente já há um tempo, eu sabia que a mãe é extremamente financeira, tá? O pai também é do lado de exatas, e aí a gente conversando sobre a filha, aí de repente ela fala, mas a Júlia é muito correta e ela só pensa o lado financeiro. Eu falei, mas se você só pensa o lado financeiro, seu marido também é das exatas, você quer o que ela seja? Porque nós pais e mães somos os maiores e melhores exemplos para os filhos, gente. Não tem como. Se você quer, de novo, se você quer que seu filho guarde dinheiro, poupe dinheiro, você tem que poupar, você tem que mostrar que você está poupando dinheiro. Porque se você olhar o vizinho comprando um carro novo e você quer comprar um carro novo, sendo que se você não tem dinheiro e vai pegar um financiamento, ele vai começar a perceber isso tudo. Ah, se você compra os produtos todos novos, é o tênis da moda, é o relógio da moda, sendo que você não tem o dinheiro, ele começa a perceber isso. Ele vira um consumista. Inclusive tem um relato de uma aluna nossa de 17 anos, no meio da aula, numa aula sobre consumismo. E ela relatou, tá aí no Instagram, aí. A gente colocou, ela relatou, falou assim, ai gente, tô levando um tapa na cara aqui, porque eu tava querendo trocar o meu iPhone, que é um 14, 15, por um outro, 16 ou 17, por puro consumismo, só porque tem uma câmera assim assado. Gente, é consciência financeira. Percebem a importância? Né? Elas aprendem, não é pelo discurso, as crianças, elas aprendem pelo exemplo. Tá? Não tem como. Então, se você quer que o seu filho, que você cumpra o seu orçamento, que seu filho tenha disciplina na vida dele, disciplina, você vai ter que ter disciplina na sua vida também. Porque se você for todo desorganizado, ele vai falar assim, por que ele está me cobrando isso se ele não é isso? E os filhos falam na cara, né? Igual eu falei com vocês, eu citei o caso do caixa eletrônico, que para eles aquilo ali, né? Até então, se você não explicar e não conversar com eles, eles vão achar que aquilo ali é uma máquina de fazer dinheiro.
o cartão de crédito, ele vai achar que aquilo ali é uma chave que abre qualquer porta, porque eles não sabem o que está por trás. E se você não explicar que o dinheiro que está por trás para pagar o cartão de crédito, para pagar, para estar lá dentro do saldo do caixa eletrônico para você sacar, que é o seu tempo que você está gastando, que poderia estar com ele não vai entender o valor do dinheiro. Ele não vai entender o valor das coisas. Para ele é muito fácil. Você está pagando a escola, você está pagando a viagem. Ele não sabe o sacrifício que você está tendo para suar, para trabalhar, para guardar o dinheiro, para aguentar pressão, metas, objetivos dentro do seu trabalho. Ele não sabe que você passa por isso. Ele não faz a mínima ideia. Ele não faz a mínima ideia de qual é o valor do dinheiro para você conseguir pagar as coisas da casa. E se você não conversar, ele vai ficar sem saber disso. E cada vez mais ele vai ficar alienado do mundo. Então é importante você conversar com isso. Se você compra por impulso, né? O que é comprar por impulso? Hoje, 70% das compras são feitas, tá? A pesquisa da Nielsen, que é uma empresa de varejo, de marketing do varejo, 70% das decisões de compra são feitas no próprio local, ou seja, você vai no shopping, você vai comprar, né? Entrou numa loja, 70% das decisões são feitas ali na hora. Se ele percebe que você não tem dinheiro, que você está comprando por impulso, você está dando esse exemplo para ele. E ele vai ser uma criança consumista. Tá? Se ele observa pai e mãe brigando por dinheiro, você pagou essa conta, eu não vou pagar essa. Gente, a principal causa de divórcio no Brasil é problema financeiro. Então, e a gente vê muito isso, pai e mãe brigando ou não conversando, e brigando por conta de dinheiro, por conta de falta de dinheiro. Os filhos percebem isso tudo. E se vocês não conversarem, marido, mulher, esposa, cônjuge, companheiro e companheira, se vocês não conversarem, vai entrar na estatística. É a principal causa de divórcio, problemas financeiros. Tá? O filho que aprende que dinheiro é tudo imediato, igual passou o cartão, está na hora, ele vai saber que aquilo ali, e se você não conversar sobre o dinheiro que está por trás, sobre o seu esforço, ele vai achar que tudo está na palma da mão. Porque essa galera que está vindo aí, essa turminha, é tudo touch. Né? É o celular, é o iPad, é o iPhone, é na tela. Então vocês têm que entender sobre essa questão, porque é muito importante. Porque você vai gerar uma ansiedade financeira dele e ele vai querer comprar tudo, porque ele não sabe o valor do dinheiro. É importante eles entenderem. Tá? E educação financeira é muito mais do que economizar, gente. É educação para a vida. Educação financeira para a vida. Sabe por quê? Eu vou colocar para vocês aqui, para vocês entenderem. A educação financeira, a gente está falando sobre escolhas. Escolhas, Evandro. Quando seu filho, você tem que fazer escolha entre comprar algo ou não comprar, porque você, no seu orçamento não cabe, ou você não faz o orçamento e está tudo estourado, é uma decisão que você faz. De comprar ou não comprar, de acordo com o seu orçamento. Ou se você está endividado, mas o seu emocional não consegue controlar o seu ego, e quando você vê o seu vizinho, seu amigo com um celular novo, com um relógio novo, você quer comprar sem você ter o dinheiro. Aí você vai pegar um financiamento, vai pegar um empréstimo, um crediário para comprar aquele bem, para você não ficar por baixo. Ou para mostrar nas redes sociais que você tem dinheiro. Na rede social você tem, mas por trás do seu extrato bancário está zerado, está tudo estourado, nome no SPC, cheio de dívida, agiota batendo na porta. E o que seu filho está vendo? Seu filho está vendo isso tudo. É lição de vida. Entender sobre limites, gente. O que é limites? Eu tenho um orçamento, eu tenho que seguir a risca. A vida é feita de limite. O orçamento dá o seu limite. O filho tem que saber que tem que limite. Olha, hoje nós vamos no shopping, a gente tem que ir lá, mas a gente só vai fazer um lanchinho. Não vai comprar nada. Limite. Todo mundo tem limite na vida, não tem como.
Estão entendendo que a educação financeira é educação para a vida? Eles aprendem sobre limite. Outra coisa, aprendem a esperar. Educação financeira aprende a esperar. É o que eu falei, gente. Cofrinho, ele aprende a esperar, ele aprende a juntar o dinheiro e com o tempo vai ter um bolo e aí ele vai comprar algo que ele deseja, comprar algo que ele deseja maior e você pode ensinar a pedir desconto, porque tem um valor aqui, eu quero pagar à vista, quero pagar de imediato. Você pode negociar, ensina seu filho a negociar, pedir desconto não é pecado, porque você está com o valor na frente, na mão. E o porquê que é esperar? Porque a educação financeira, gente, é igual uma plantação. Você tem que escolher a semente, ver as melhores sementes, você tem que arar a terra, preparar a terra, aí você vai colocar a semente lá dentro, vai fechar, vai molhar, vai tirar o mato, vai tirar as pragas, vai tirar tudo ao longo do tempo. Você vai ter que ter essa paciência de ajustar o solo, de preparar para colher lá na frente. Educação financeira é a mesma coisa. Paciência, perseverança, é trabalho. Estão percebendo como a educação financeira é para a vida? É uma educação para a vida, tá? Diferenciar desejo e necessidade. Eu quero versus o preciso. O que é isso? Sua filha tem 15 bonecas. Aí ela viu um anúncio no YouTube de uma nova boneca. Eu quero aquela boneca, mãe. Eu quero. Aí você fala, mas por que, filha, você quer? Eu quero porque quero. Se eu quero porque quero, é porque ela não tem nenhuma justificativa. Então, racionalmente, não é para comprar. Se vai comprar porque precisa, acabou a alimentação da casa, tem que comprar porque precisa. Olha, acabou o material escolar, precisa para levar para a escola, então tem que comprar porque precisa. Faz essa atividade para você na sua vida, para o seu filho, sua filha. Sempre que quiser comprar, se ele quiser, fala assim, você quer comprar ou você precisa? Se quer comprar, é emocional. Se precisa, né, aí você vai analisar, vai conversar com ele, aí vai precisar comprar. Então, é muito importante vocês entenderem e conversar. Estão percebendo que a educação financeira é educação para a vida? Outra coisa, você planejar antes de agir. A educação financeira, você planeja o seu orçamento e você já determina para onde vai o seu dinheiro, para onde vai o seu salário, as coisas que vão pagar e não por compulsão de compra, por emoção lá na loja, sem ter um planejamento. Se você tem um planejamento, um orçamento, que é um planejamento, se não está dentro do seu orçamento, acabou, é não. Ponto. Limite. Lembra que a gente falou agora mesmo? É limite. É ensinar o limite para o filho, é ensinar planejamento. E aí a gente entra numa seara bem bacana. Eu sou a favor da semanada ou mesada como forma de educação financeira, tá? É bem bacana você estimular um valor para o seu filho e já determinar, fazer um planejamento, um orçamento da semanada com o que ele vai gastar. Tantos por cento você vai gastar com um lanche, uma coisa, tantos por cento você vai economizar e vai guardar no banco ou em algum lugar para fazer um investimento, tantos por cento. Eu estou citando alguns exemplos que isso tudo a gente já viu alunos nossos relatando isso em lives. Meus filhos também fazem isso. Então eles já têm um conhecimento do mercado financeiro, de novo, um de 10 e um de 14. Tá? A gente tem uma aluna, Maria Flor, que ela relatou numa live recente. Ela tem um Instagram ela vende desenhos, então ela já está ganhando dinheiro. E com a aula nossa de investimento, a mãe dela abriu uma conta corrente para ela no banco, acho que é no Banco Inter. Ela já tem um cofrinho lá no Inter, porquinho. O que é esse porquinho? Você dá o nome do objetivo que você quer e você já vai guardando dinheiro. Olha só, educação financeira, investindo, botando dinheiro para trabalhar para você, que
investir o dinheiro e ele render juros, e não fazer o contrário, pegar empréstimo e pagar juros. Isso é educação financeira, isso é ensinar o seu filho para a vida, é ter paciência para guardar, para lá na frente, para o seu futuro, para o seu objetivo que você deseja fazer. É o planejar antes de agir. Assumir responsabilidade. Por que assumir responsabilidade? Porque na hora que você estiver fazendo o seu orçamento e fazer as suas decisões, eu compro isso, eu compro aquilo, não está no meu orçamento, eu não vou comprar. É você ser responsável com o seu dinheiro. E isso vai ter consequência de qualquer decisão que você tomar, boa ou ruim, dependendo do seu objetivo. E isso é assumir responsabilidade, isso é ensinar para a vida. Ele ser responsável pelas decisões dele e assumir as consequências. Ter inteligência emocional. Gente, Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, e ele é do mercado financeiro, acho que ele está entre os 3 mais ricos do mundo. Ele tem uma frase que eu adoro, gente, para vocês entenderem que o financeiro é emocional. Ele fala o seguinte: se você não controla as suas emoções, você não controla o seu dinheiro. Olha só, e sabe por quê? Se você tem uma compulsão por compras, o que é compulsão? Vem do seu cérebro, vem das suas emoções. Se você está ansioso, se você está estressado, tem muita gente que fala assim: eu vou no shopping fazer compras porque hoje eu estou muito estressado, estou com ansiedade, estou muito cansado, vou comprar online ou vou no shopping para fazer compra. É emocional, gente. O ego, o que é o ego? Eu vi o meu vizinho comprou um tênis novo, eu vou querer comprar um melhor, mas eu não tenho dinheiro, mas não quero nem saber, eu vou comprar um melhor. É o ego. O que é? Inteligência emocional. É você entender as suas emoções e você saber que as emoções vai fazer mal para o seu orçamento se aquilo ali não estiver dentro do seu orçamento. Educação para a vida, gente. Educação financeira ensinando educação para a vida. Estão percebendo a importância? Tá? Outra coisa que as finanças ensinam, a educação financeira ensina. Tudo, igual eu falei, a educação financeira é igual a uma plantação, mas tudo demanda esforço, demanda trabalho e você não consegue ganhar dinheiro no curto prazo. Por isso que o povo vai para a Bet, vai para Tigrinho, aposta online e perde dinheiro, e o governo liberou um relatório, o Banco Central liberou um relatório há uns 20 dias atrás, justamente 101 milhões de pessoas estão endividadas aqui no Brasil, com a dívida pior que tem, que é a dívida do rotativo do cartão de crédito, que é o valor mais alto, e a origem dessa dívida, sabe o que é? Bets, apostas, tigrinho. Por isso que as famílias estão endividadas, gente. Falta de consciência financeira. E se seu filho tiver essa consciência financeira, ele não vai entrar na fria da bet, né, nas apostas online, no tigrinho, porque sabe que aquilo ali, a não ser que ele já saiba, ele tem um dinheiro, está dentro do orçamento dele, e ele vai usar uma parte do orçamento para brincar. Ok. Recentemente eu escutei de um adolescente, pai de adolescente, contando o caso, né, que ele pegou o filho dele fazendo apostas online. Olha só, gente, consciência financeira. Pegou o filho fazendo uma aposta online, porque o filho falou assim: não, eu estou querendo ganhar dinheiro para comprar roupa. Ele quer ganhar dinheiro no curto prazo para ganhar roupa. Quando o pai foi ver, toda a reserva que o filho já tinha foi embora. Ele tinha gastado tudo e não ganhou nada. Por quê? As influências. Ele não tinha a mente, uma consciência financeira formada, preparada, e foi na onda dos amigos de jogos online ou tigrinho. A importância, gente, olha só, nós estamos falando de adolescente aqui, a importância de ensinar a educação financeira para os filhos, né? Ao invés de você dar um celular novo para o seu filho, trabalhe a educação financeira. Recentemente também eu citei o exemplo do meu filho. Ele demorou 2 anos para juntar dinheiro para trocar de celular. Quando ele era novinho, a gente deu o celular e ele queria trocar o celular. E ele foi juntando dinheiro com presente, semanada, ele foi economizando, foi colocando no investimento no banco. E ele fala justamente isso, ele investe no CDB,
atrelado ao CDI com liquidez diária. Gente, 9 anos, quando ele tinha na época que ele comprou o celular. E ele foi juntando dinheiro, foi pensando em formas empreendedoras dele conseguir dinheiro. Então ele fez desenho para vender, vendia massagem, foi juntando dinheiro para comprar o celular. Aproveita esse momento, ensina como pesquisar valor. Ele pesquisou o celular que ele queria na internet para onde comprar o mais barato. Quanto tempo que ele levaria para guardar o dinheiro do jeito que ele estava. Ele acompanhava o extrato dele de investimento, né? O que ele podia fazer para conquistar o bem. Então ele começou a ter ideias empreendedoras para juntar dinheiro. Isso é uma aula de vida, gente. Com 8, 9 anos. Percebem a importância? A educação financeira ensinando educação para a vida. E erros que a maioria dos pais cometem sem perceber, gente. Então, primeiro erro, dar tudo para o filho, né? Fazendo até um contraponto que a gente acabou de falar. Vou citar um exemplo meu. Meu pai, como eu falei com vocês no início da live, eu tive essa sorte de aprender a educação financeira desde cedo. Olha que meu pai aprendeu a duras penas, porque ele veio de uma família simples, humilde, com 9 irmãos. O pai dele era funcionário público e a mãe era dona de casa, com 9 irmãos. Ele aprendeu as duras penas ali e desde cedo ele ensinou eu e meus irmãos sobre educação financeira, poupar, guardar. E uma coisa que ele nunca deu pra gente, por exemplo, quando eu quis a minha primeira bicicleta, ele falou assim, junta dinheiro, tá? Quando você conseguir 50% do valor, eu inteiro os outros 50%. Ele nunca deu de mão de beijada. Gente, aquilo ali me mostrou o real valor do dinheiro. Eu pensei em formas de ganhar dinheiro. Vendi revistas, fiz bolão de Copa para ganhar dinheiro, juntar dinheiro. E ele, na época, ainda não podia abrir conta poupança. Na época, eu investia na poupança, porque não tinha outras formas de investimento. E ele criou uma poupança dele. E ele colocava os juros para a gente ir acompanhando. Então a minha primeira bicicleta foi assim, o meu primeiro som foi assim, 50, juntava 50%, o outro 50% ele ajudava. E isso dá o valor, o real valor para o dinheiro. Então dar tudo ao filho, essa turma que está vindo aí da era touch, que é tudo na palma da mão, é controle remoto, ele não sabe o esforço que tem que ter. Então você cria filhos sem entender que na vida a gente precisa de esforço para conquistar algo, qualquer coisa que a gente quiser. Nunca vem assim de mão beijada, no estalo de dedo. Então é o primeiro ponto, né, para você não dar tudo ao filho. Eu sei que às vezes existem aquele peso na consciência, eu fico fora, eu viajo a semana toda. Gente, então, mas não compre um produto caro. Mas o bacana é, por exemplo, olha, pega uma coisa simples e fala assim, olha, essa coisa simples aqui que eu trouxe para você é que naquele momento eu lembrei muito de você e eu acho que isso aqui representa muito você, porque por causa disso, aquilo, e não pelo presente. Comenta, fala para ele entender o valor do dinheiro, o valor daquele presente, o que aquilo representa, e não somente chegar e dar. Porque aquilo ali vai entender na cabeça dele, meu pai chegou de viagem, eu vou ganhar presente. Não, é um momento que você lembrou dele, que você teve pensando nele. Isso é importante. Outro erro que é muito comum, gente, que a gente está falando aqui o tempo todo, nunca falar sobre dinheiro em casa com o filho. Porque isso é coisa de adulto. Gente, a gente está falando aqui sobre isso, gente, até agora. Gente, quem quiser perguntar, mandar dúvida, fica à vontade, tá, gente? Não precisa só eu falar, não. Tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade, tá? Então, gente, tem que conversar com os filhos. Ele tem que entender que o dinheiro tem um valor, que caixa eletrônico não é uma fábrica de fazer dinheiro sem esforço por trás, que o cartão de crédito não é uma chave que abre tudo, né? Que o filho tem que crescer preparado entendendo sobre isso, né? Que ele não pode aprender de dinheiro com os amigos, igual eu citei há pouco tempo atrás do adolescente, né? Que o pai me citou exemplo, que ele achava que ele ia fazer dinheiro com as bets, com o tigrinho, para comprar roupa. Olha só,
E ele vai aprender da forma errada, na internet, né? Terceiro erro que a gente fala muito aí, que está relacionado ao primeiro erro, usar o dinheiro como compensação emocional. Gente, a gente vê várias famílias assim com problemas com os filhos, justamente por conta disso. Às vezes os pais não dão as devidas atenções e, gente, filho quer atenção de pai. Ponto. Ele quer nem que você gaste, separe 20 minutos do seu dia, mas esteja 20 minutos com qualidade com seu filho. É isso que ele quer. Ele não quer compensação emocional, compensação de dinheiro. É tempo com qualidade. Por isso que eu citei o exemplo. Se você viaja muito, na hora que você trouxer algo para ele, não dê como um presente. Um presente chique, como é que chama? Um drone chique. Não. Olha, um presente simples. Nesse momento aqui, eu estava lá em tal lugar, eu lembrei de você, isso aqui é a sua cara, a gente gosta disso, é isso que o filho quer, né? E não faça compensação emocional, que é o outro tipo de compensação emocional. Se você ficar quieto, eu te dou R$ 10. Nossa, gente, aí você está ensinando que o dinheiro compra tudo. Então, você tem que entender que essa compensação emocional atrapalha o vínculo emocional pai e filho, mãe e filho, tá? E o que o seu filho precisa aprender em cada fase da vida, tá, gente? Vou colocar alguns exemplos aqui, a gente já falou de alguns do cofrinho e tal. Então, até os 7 anos, ele entender que o dinheiro não é infinito. Pelo contrário, né, que você tem um salário, que você recebe, que você sua, que você gasta energia, que você trabalha para ganhar aquele dinheiro e tem um limite. Falando, olha lá do limite que a gente falou da vida, né, que dinheiro é finito. Que ele tem que, na hora que estiver trabalhando, né, o porquinho, ele vai aprender a esperar, a guardar o dinheiro, a guardar, esperar a ansiedade. É o Valder Luz, usar o brinquedo como compensação emocional. Só que você tem que comprar o brinquedo. Isso mesmo, mas aí você tem que falar com ele. Né? Olha, porque eu acho que esse brinquedo aqui reflete vocês. Aproveita o brinquedo, vamos brincar juntos. Né? Quando os meus meninos eram mais novos, a gente brincava muito junto de tabuleiro, banco imobiliário, war. Agora a gente está em umas outras brincadeiras que é truco, carteado, cartas, né? E futebol, que eles gostam muito. Então, assim, o cofrinho até os 7 anos, aprender a esperar, né? Saber que nem tudo pode ser comprado. É o que eu falei, o relacionamento, né, de pai com filho, de mãe com filho, isso não pode ser comprado, jamais, gente. Tá? Dos 8 aos 12 anos, tá? Você pode, inclusive até voltando aqui dos 7 anos, vou citar um exemplo meu, e vou citar exemplo dos nossos alunos aí também. Né? Lá em casa, deu 7 anos, eu abri conta corrente para eles. Tá? É uma conta corrente que você abre, você fica responsável como pai e mãe, e eles começam a entender como é que funciona. E aí eu deposito até hoje a semanada na conta. E a gente trabalha essa semanada com orçamento. Inclusive a gente até coloca um valorzinho para doação, para eles entenderem sobre a doação também. Então isso é importante porque eles aprendem mercado financeiro, sobre investimento, eles aprendem o que é o CDI do mercado no investimento, que o CDI acompanha a taxa Selic. Lá em casa os meninos falam assim, pô, taxa Selic diminuiu, foi para 14,75. O CDI vai diminuir, então o meu rendimento vai diminuir. Eles começam já a perceber essas questões. Então é interessante. E você abrir essa conta corrente e trabalhar. A semanada, gente, vocês não podem dar por dar. Você tem que acompanhar, você tem que ajudar. Aproveita esse momento para ensinar. É um momento para vocês terem troca de ideias, troca de informação. E é um momento presente, né, de pais com os filhos. É bem bacana, bem legal. E aproveita para comentar o que está acontecendo no mercado. Né? Eu faço isso muito lá em casa. E eu vejo que alguns alunos nossos aqui pelas lives também. Né? A Maria Flor, igual eu citei anteriormente, a mãe abriu a conta corrente para ela. E outros também.
tá? Outra coisa que eles aprendem aos 8 aos 12 anos, né? Que tem que poupar, tem que primeiro economizar. Com o que você economiza, você poupa, guarda, investe para depois comprar. E não fazer o inverso. Comprar e depois pagar através de financiamento e pagando juros. E aí você vai trabalhar atrás do dinheiro. Quando você tem juros, recebe juros do banco porque está investindo dinheiro, é o dinheiro trabalhando para você, gente. Isso é uma mudança de mentalidade que a gente tem que colocar nos nossos filhos, nas crianças e nos adolescentes, né? Então, eu falei aqui da turminha de 8 a 12 anos, abrir conta corrente, usar cartão de débito, Pix, acompanhar o orçamento, acompanhar o saldo, investimento, para que ele recebe a semanada, qual que é o orçamento, qual que é o planejamento que ele vai gastar dentro da semanada. Isso tudo é educação financeira, é educação financeira para a vida, tá? Dos 13 aos 17 anos, nós estamos falando aí, ó, de estabelecer orçamento, usar a planilha, tá? Eles já têm condições aí, ó, a partir dos 10, 11 anos, usar as planilhas eletrônicas para controlar o orçamento, controlar os gastos, controlar o que está acontecendo na casa. Aí vocês podem envolver os filhos nos gastos da casa para te ajudar a acompanhar esses gastos, né? Entender sobre cartão de crédito, porque aqui no Brasil ainda, acho que é a partir dos 14 que você consegue ter cartão de crédito para menor, se eu não me engano. Até então eles têm que ter cartão de débito. E aí eles começam a entender que o cartão de crédito não é uma forma de empréstimo, é simplesmente uma forma de pagamento, é um meio de pagamento. Isto é, você usa e aí quando chegar a fatura você tem que pagar o valor integral na data de vencimento, porque senão você vai usar o rotativo do cartão de crédito que tem os juros mais altos do mundo. E é por isso que o Brasil está totalmente endividado. 101 milhões de pessoas usando o rotativo do cartão de crédito. É muito alto, tá? Então, qual que é o impacto da educação financeira no futuro do seu filho, gente? Sobre essa live que a gente falou, ter disciplina para acompanhar o orçamento, para acompanhar a poupar, guardar o dinheiro, para no futuro ele comprar essa disciplina financeira. E essa disciplina, ele leva para a vida. Lembra que eu falei que educação financeira é educação para a vida? Então ele vai ter disciplina. Ele saber fazer escolhas e assumir as consequências das escolhas. Ou seja, se você está endividado, vai fazer a escolha para comprar um outro carro, um financiamento, vai pegar mais dívida, você vai ter consequência. E provavelmente vai ser, muito provavelmente, vai ser no seu saldo bancário, no seu extrato bancário. E aí seu nome pode até ir para o SPC. É assumir as consequências, fazer escolhas e ser responsável, assumir a responsabilidade das consequências. Controlar impulsos, né? A emoção, a entender a inteligência emocional. Lembra lá da frase que eu falei do Warren Buffett? Se você não controla suas emoções, você não controla o seu dinheiro, né? O ego, a ansiedade, o estresse, a compra por compulsão. Isso tudo vem das emoções, tá? Ser responsável, nós já falamos. Resolver problemas. A educação financeira é você resolver problemas. Você está fazendo o seu orçamento, está acompanhando o seu investimento, de repente aconteceu algo no mercado financeiro, igual a gente está agora numa guerra, né, do Irã, em que o dólar caiu e o petróleo está subindo. Você vai ter que fazer realocações no seu investimento ou na sua forma de comprar para economizar, porque tudo vai aumentar com esse petróleo lá em cima. Então, influencia no frete, vai influenciar nos preços. E isso são formas de você entender o mercado e resolver problemas. E isso aí eu estou citando exemplo de alguns problemas, mas outros problemas. Então, é importante a educação financeira. Outra coisa, pensar no futuro. Por quê? Se você quer comprar um bem, você quer comprar uma casa, é você poupar, guardar o dinheiro, investir, para chegar lá na frente, poder comprar com um desconto, negociar e você não ter que pagar juros para o banco. Então é pensar no futuro, é você viver hoje sem ser
mesquinho, sem ser né, muito econômico, mas você tem que saber dosar o viver hoje, pensando no futuro também. Porque não adianta viver só hoje, que muita gente fala, não, tem que viver hoje, o presente, vou guardar dinheiro. Gente, se você não tiver, e no Brasil não tem, 70% das pessoas não tem reserva de emergência, você vai passar apertado. Emergência acontece toda hora. Então, a gente precisa ter essa reserva de emergência. E aí você tem que pensar no futuro. Não adianta viver hoje, por isso que tem que ter a consciência financeira, para programar os seus gastos, para planejar os seus gastos. E isso tudo é um aprendizado da vida para o seu filho, que no futuro ele vai ser um adulto com uma consciência muito melhor. Não vai entrar em barcas furadas de bets, de apostas online, de jogos online. Ele vai ter uma consciência melhor de que ele tem que trabalhar, guardar o dinheiro, que aquilo ali demanda trabalho, demanda suor, que o dinheiro não vem de graça de uma hora para outra. E é um baita aprendizado para a vida, tá? Gente, mais alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa? Aqui, então, o que a gente fala muito aqui, né? Aqui a gente não está falando de seu filho aprender a economizar, somente economizar, a poupar. Vocês perceberam que a educação financeira é uma educação para a vida. É ter disciplina, é fazer planejamento, é ter controle das emoções, inteligência emocional, é pensar no futuro, pensar de forma estratégica, é você tomar decisões, é você ser responsável pelas consequências das suas decisões. Isso é educação financeira, é educação para a vida. Tá joia, gente? Aqui eu faço o convite, gente, aproveitando. Em maio, a gente tem o nosso curso de educação financeira para crianças e adolescentes. Vai começar na semana 4 de maio, com esses temas todos. E a gente tem também vários resultados dos nossos alunos aí. Quem quiser saber mais, é só clicar no link da bio lá, entrar no grupo do WhatsApp, que a gente vai mandar todas as informações. E se gostou aqui dessa live, aprendeu, vai ficar gravada, tá? Depois ela vai para o nosso canal do YouTube também, que é a EUSA Escola de Empreendedorismo. A gente também distribui esse conteúdo. Vai ficar gratuito aqui para vocês abrirem a cabeça de vocês sobre a educação financeira para o filho de vocês, porque a educação financeira é educação para a vida. É igual eu citei todos os exemplos nessa live aqui hoje sobre esse aprendizado. E aí eu acho que eu consegui abrir a cabeça de vocês para vocês terem uma consciência maior da importância da educação financeira. Ok? Espero vocês na próxima live da EUSA Escola de Empreendedorismo. Muito obrigado por terem estado aqui comigo. Espero vocês na próxima live. Um abraço e fiquem com Deus.